A gente tem visto no momento uma situação de o dólar ficar mais fraco frente ao real, ou o real se valorizando frente ao dólar. E isso está relacionado a fatores que são relacionados à guerra, também ao que acontece com as taxas mesmo de juros no Brasil, nos Estados Unidos, e o Brasil sendo visto também, junto com outros países que estão em desenvolvimento, como um lugar seguro para se fazer investimentos. Para alguns, parece que até mais que os Estados Unidos. E para falar a respeito deste assunto de fluxo cambial, dessa entrada de dólar no Brasil, que tanto mexe com o preço de diversos produtos, principalmente soja, né? Soja, você tem aquele tripé, prêmio no Porto, soja em Chicago e o dólar é muito determinante na precificação, né? Vamos falar um pouco a respeito deste assunto e para falar sobre o tema, a gente conversa agora ao vivo com Roberto Troster, economista, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi e Agro Canal. Troster, obrigado por estar conosco mais uma vez, sempre um prazer enorme falar contigo. E eu vou começar te fazendo essa pergunta, que é até um pouco provocativa em relação aos americanos, principalmente, mas alguns países, inclusive Brasil, neste momento para investidores, é mais interessante que os Estados Unidos, do ponto de vista de segurança, não só por conta da renda que é capaz, porque a taxa é mais alta. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É o recíproco o sentimento. Mais ou menos, por que o dólar está se valorizando? Começou o ano a 5,5 e agora está a 5, um pouquinho abaixo de 5, dependendo do dia. O fluxo cambial foi muito grande. Em números redondos, foram 9,2 bi de saldo comercial que entrou, o saldo foi maior, mas dólares que entraram foi 9,2 bi de dólares. E saíram no financeiro 4,5 bi. Então, você tem um saldo de 4,7 dólares entrando mais do que saindo. E quando a oferta é maior do que a demanda, né, seja ela de dólares, seja ela de tomates, o preço da mercadoria cai. Nesse caso, o dólar caiu. Não sei se o Brasil está mais seguro que os Estados Unidos, porque está tendo um fluxo negativo assim na parte financeira. Quer dizer, o Brasil está bem, está melhor que em outras épocas, mas tem um risco grande, e esse risco grande se chama risco fiscal. Você precisa dar sinais mais contundentes que isso vai ser corrigido, e isso está faltando. Então, nós temos, assim, um dólar se valorizando, mas muito mais mérito do que está acontecendo no resto do mundo. A gente teve um saldo, grande parte desse recorde de saldo comercial foi por conta do petróleo e dos minerais. E isso depende da demanda do resto do mundo. O Brasil ainda consegue rolar bem sua dívida pública, mas está crescendo a cada dia que passa. Nós, esse ano, vamos gastar mais em juros do que em educação, saúde e justiça somados vezes 2. É algo que a gente tem que enfrentar. Senão, Fabiano, a gente corre o risco de o dólar começar, qualquer ruído político mais forte, e começar uma volatilidade maior. Então, eu respondendo para você, acho que estamos bem, mas não sei se vamos tão bem assim. Troster, você falou a respeito do risco fiscal e a gente não tem um alinhamento, né, um trabalho sendo feito de uma maneira clara aí pelos nossos representantes para que isso ocorra, né, o que traz esse risco maior para o Brasil. E quando a gente fala dessa entrada de dólar, né, e é uma captação mais expressiva que tem agora, ele mexe com uma série de produtos. Eu estava citando antes de te chamar a soja, porque a soja tem esse tripé de formação de preço, né, que é Chicago, prêmio no Porto e o dólar. E nos últimos anos, acabou dolarizando a soja de uma tal maneira que esse valor acaba determinando o que recebe no campo, né? o que o produtor vai receber pela saca de soja. Quando a gente olha para um cenário como esse, e você citou, né, a gente não está tendo solução de ter mais volatilidade, o que é mais arriscado? Esse dólar permanecer como está,
porque é estável, né? Pelo menos se estabiliza, ou esse dólar subindo e descendo, como a gente também viu nesse ano de 2026 já? Bom, o dólar volátil é o pior dos cenários, né? Não é só a soja, o milho, a carne, todos esses produtos são chamados tradables, né? Comercializáveis, são, parte do preço é determinada, taxa de câmbio, custo no mercado internacional. Então, vale para outros produtos. O que acontece? Imagina que algum produtor tenha comprado insumos no começo do ano, quando o dólar estava 5,5, e tenha que vender o produto agora a 5. Números redondos, perdeu 10%, só por conta do câmbio. O câmbio volátil é péssimo, né? Não só para o produtor de soja, mas para quem quer fazer um investimento. Ele capta em dólares, aplica aqui dentro e não sabe a quanto que vai estar o dólar daqui a pouco. Eu acho que o mercado cambial é um problema no Brasil. Essa volatilidade no câmbio você não tem em nenhum outro país, né? Assim, essa imprevisibilidade. A taxa de câmbio, o segundo preço mais importante da economia. E está todo mundo refém, torcendo para um lado, para o outro, em vez de ter uma política consistente de estabilizar o câmbio, né? Câmbio flutuante, sim, mas flutuações administráveis. Hoje, o Banco Central intervém quando ele acha que está muito volátil, quando ele acha que subiu demais ou subiu de menos. Devia ter uma política explícita, se subir mais do que o 2% na semana, eu entro vendendo. Se cair mais do que 3%, eu entro comprando. Regras assim, isso daria mais seguranças, tanto para o produtor de soja, para o produtor de milho, para quem investe aqui em títulos de renda fixa. Você precisa ter essas definições e você não tem. Troster, até para encerrar aqui a nossa conversa, porque o dólar ele tem se desvalorizado não só frente ao real, mas frente a diversas moedas pelo mundo. Essa é uma nova realidade para a moeda norte-americana. Isso é um tipo de planejamento financeiro dos Estados Unidos de alguma forma? Porque você falou até de questão de surpresa, de questão abrupta, e o governo de Donald Trump é bastante abrupto sobre vários aspectos. Como é que isso tem funcionado, né, já que o dólar perde força frente a tantas moedas pelo mundo? Olha, a resposta é, primeiro, sim, o dólar tem se desvalorizado, sim, a tendência é que ele vai continuar se desvalorizando. A desvalorização dele aqui dentro foi maior do que a desvalorização dele lá fora, quer dizer, então, o dólar se desvalorizando lá fora foi importante, mas variáveis internas, especificamente fluxo cambial, contribuíram muito mais. O dólar, o que acontece? Por conta do Trump, muitos países estão mudando de moeda. As transações em yuans, ou renminbi, que é a moeda chinesa, estão aumentando em volume. Quer dizer, cada vez mais, reservas, até as reservas brasileiras, estão diminuindo em dólares, indo para outro tipo de ativo financeiro. O preço do ouro disparando é outro sinal de que é uma fuga do dólar, né? Não é imediata, não vai ser algo do dia para a noite, vai continuar assim, vai continuar sendo uma moeda muito importante, talvez a mais importante no sistema financeiro internacional, mas não tão importante como foi até antes do governo Trump.